Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui. A gente começa a sentir, né, quem participou esse período que a gente está passando, né, vendo a casa cheia, retomando a vida, a gente vê que as coisas vão voltando ao normal, tudo vai passando, e a gente vai refletindo tudo que passou nesse ano e vai trazendo tudo de bom que a gente tem aprendido. A reflexão de hoje, quando eu recebi, vou dizer que, como eu gosto de enfatizar, eu não sou médium, não tenho essa característica mediúnica, mas todos nós temos essa capacidade de intuição. Quando me foi intuído esse tema, me veio imediatamente à minha cabeça quando, há muito tempo atrás, eu comecei a frequentar uma casa espírita, como acho que a maioria das pessoas aqui, que a gente vem pela dor, eu acabei indo pela dor, e não entendia nada. Eu chegava lá meio assustado, sem entender o que estava acontecendo, e parecia que me apresentaram uma palestra, nesse primeiro dia que eu fui lá, uma palestra mistura técnica e mistura doutrinária. E a técnica que se colocou é da técnica da minha área. Aquilo deu um estalo de imediato, porque fez todo sentido para mim. Porque antes eu ia à igreja, eu ia a alguma coisa, mas não dava aquele estalo, não dava aquela chama. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou estudar disso? E quando me foi apresentado esse tema, veio imediatamente essa minha palestra, essa palestra inicial de estreia, né? Quando eu fui a um centro espírita. E eu queria agradecer também aos mentores da casa pela oportunidade de retribuir isso que me foi proporcionado. Porque foi exatamente um estalo para começar a estudar, entender e começar a entender o que se passa com a gente. Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, tudo vai ter um efeito. A maioria das coisas dependem de nós. E essa transmissão do pensamento, eu vou procurar apresentar essa reflexão também de uma forma que quem quiser se aprofundar, vamos aprofundar, vamos entender, e trazer essa analogia para o nosso mundo atual e de que forma que isso aí pode melhorar a gente. Não adianta a gente aprender uma lição aqui, o que eu faço com aquilo? Vamos ver de que forma isso pode melhorar a nossa capacidade mental. E, Lívia, muito obrigado pela mensagem que você colocou. A mensagem do livro foi perfeita. Como a gente vai ver no final aqui da apresentação, eu fiquei até com receio se você fosse pegar o Vida Feliz, porque tem uma mensagem do Vida Feliz no final dessa palestra, que é exatamente similar ao que você falou aqui. Vamos agradecer a ele sempre, né? Então, gente, mais uma vez, obrigado. Então, transmissão do pensamento. Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui tem essa curiosidade, né? Como é que o pensamento pode se transmitir? Como é que a gente pode emitir uma vibração para outro? Como é que eu faço isso? Qual é a explicação técnica para isso? Não tem nada de, vamos dizer, de sensacional, de fenomenológico. É tudo uma questão da gente entender como se processa e o que a gente pode fazer com aquilo. E Kardec, no Livro dos Médiuns, em 1861, já falava isso. Quer dizer, nós temos quanto tempo já? Mais de 150 anos. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas, ele está falando duas pessoas encarnadas, transmitir de uma a outra seus pensamentos e correspondesse. Na mesma hora ele responde, certamente, ele não põe uma dúvida, ele não põe nada, certamente pode ser feito. E ele batizou essa prática como telegrafia humana, porque nessa época era uma tecnologia muito nova, o telégrafo de fio, que o pessoal mandava mensagem por telégrafo, código Morse. Eu acho que aqui nem todos conhecem, lembram de que era um telegrama? Tínhamos que ir no correio para passar um telegrama, e a grande evolução da época era o telegrama fonado, que a gente podia pegar o telefone e passar um telegrama pelo telefone. Quer dizer, não tem coisa de 20, 30 anos atrás a gente fazia isso, né? E Kardec colocou essa prática de transmissão do pensamento, ele batizou de telegrafia humana. Hoje em dia, a telegrafia humana é conhecida como telepatia. Acho que muitos senhores já ouviram falar em telepatia, que foi um termo cunhado por Frederick Myers, em Londres, em 1882.
20 anos depois de Kardec, ele cunhou a palavra telepatia, que é exatamente a transmissão do pensamento. Então, você vê, Kardec, adiante no seu tempo, já nos mostrava que isso é possível, que isso existe. Bom, referências adicionais, né? Como sempre, não adianta eu falar, que senão parece que é o Márcio que está inventando essas coisas, e não é. Basicamente, referências adicionais, além do Pentateuco de Kardec, das 5 obras básicas de Kardec, eu utilizei essas 3 publicações aqui para fazer esse condensado e poder passar essa mensagem hoje. O primeiro é um artigo da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, de Cristiano Torque, que ele fala exatamente sobre telepatia. Ele fez uma síntese muito boa, com excelentes referências de como se processa a telepatia. Na Revista Espírita de 1864, de outubro de 64, ele tem um estudo de caso apresentado por Deschamps, exatamente um caso de transmissão de pensamento. Isso é apresentado em 1864, um estudo de caso. E como não podia deixar de ser, da lavra de Chico Xavier, do espírito André Luiz, os mecanismos da mediunidade, onde tem toda uma apresentação técnica de como se faz uma transmissão de pensamento. Certo? Então, essas 3 referências aqui, quem quiser aprofundar, tem outras, mas essas aqui foram muito úteis para eu poder condensar a informação que pretendo passar hoje. Bom, quem já viu minhas palestras sabe que eu gosto de colocar uma música. Hoje não temos uma música, mas eu tenho um filmezinho, um filme curto, muito interessante para a gente poder mergulhar no assunto e começar a se interessar. Vamos só prestar atenção nesse filme bem curto. Os animais se movem das mais diversas maneiras, mas uma coisa que todos esses movimentos têm em comum é o ritmo. Então, não é muito surpreendente que os circuitos neurais que controlam esses movimentos sejam, basicamente, pequenas máquinas de ritmo com padrões elétricos que resultam em movimentos coordenados. Talvez a maior surpresa aqui seja que circuitos neurais muito mais complexos e que não têm nada a ver com o movimento também possuem um ritmo. Em todo o nosso cérebro, o tempo todo, milhões de neurônios estão em sincronia, às vezes por apenas uma fração de segundo, gerando impulsos elétricos que podemos gravar como ondas cerebrais. Em cérebros saudáveis, essas ondas são bem consistentes. Por exemplo, durante o dia, quando você está acordado, seu cérebro produz um padrão de ritmo chamado beta. E à noite, durante o sono profundo, um ritmo mais lento, chamado delta. Já nos cérebros não tão saudáveis, vemos ondas cerebrais irregulares, o que sugere que o ritmo seja responsável por algo importante. A questão é, o quê? Uma das funções das ondas cerebrais parece estar relacionada com a memória de longo prazo. Durante um dos estágios do sono, ritmos curtos e fortes no cérebro estimulam as mesmas sequências de neurônios que estavam ativas antes de você ir dormir, criando conexões duradouras entre eles. Sabe-se que, sem esses ritmos, certos tipos de memórias não podem se formar. Existem muitas outras ideias sobre o que exatamente as ondas cerebrais fazem, desde decorar o número de telefone de alguém, até determinar se estamos conscientes ou não. Numa dessa, esse ritmo no nosso cérebro seja algo ainda mais importante. Talvez sua função principal seja manter o tempo, fazendo com que todas as partes estejam sincronizadas de maneira que possam trabalhar juntas. Um cérebro sincronizado não só permite que grupos de neurônios trabalhem juntos e enviem um sinal forte e claro de uma parte do cérebro para outra, como também sintoniza essas diferentes partes do cérebro na mesma frequência, coordenando os sinais entre eles. De certa forma, é uma loucura pensar que as coisas incríveis que o nosso cérebro é capaz de fazer dependem de repetidos e momentâneos padrões de atividade elétrica. Mas, por outro lado, é para isso que o sistema nervoso evoluiu em primeiro lugar: manter o ritmo. Afinal, sem ele, a gente não consegue nem sair do lugar. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Além disso, não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações, para ficar sabendo assim que tiver um vídeo novo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima. Nenhuma novidade nisso, né? Acho que muitos já viram eletroencefalograma. A gente coloca uns eletrodos na cabeça
e detecta as ondas cerebrais. Então, isso nenhuma novidade, o impulso elétrico que o cérebro transmite. E o que isso tem a ver com o pensamento? É análogo. O pensamento é análogo. Acontece que o que foi mostrado aqui, ele se passa no mundo material. O pensamento, como a gente vai mostrar adiante, ele não se passa no mundo material. Ele se passa no mundo espiritual. Como é que a gente pode fazer essa analogia? Eu vou aqui só condensar como é que é um processo de transmissão e recepção de sinais, que também acho que muitos dos senhores são familiarizados. Acho que cada um de nós aqui tem um celular. O celular é um transmissor e um receptor que você tem na sua mão. Então, a nossa voz vai no microfone, aquilo é modulado num transmissor, o transmissor ele manda para um amplificador, os receptores, eu sou o transmissor. Eu vou fazer o impacto das ondas sonoras no ar, isso vai vibrar o seu ouvido, né, o tímpano do ouvido, e com isso você vai escutar o que eu estou falando. Então, o processo é muito semelhante. E o que acontece que a pessoa do fundo teria, se não tivesse o alto-falante, a pessoa do fundo teria mais dificuldade de escutar do que a pessoa que está mais próxima. Porque a voz, a onda de voz, ela se atenua. Por isso que a pessoa tem que gritar para aumentar o ganho da voz, de forma que aquela voz chegue lá longe. Só que ela tem um limite, a gente não pode gritar. Por isso a gente fala, quando é transmissão de rádio, é uma modulação que, em vez de você fazer a onda sonora, você transmite por onda eletromagnética. Só é assim que funciona no mundo material, conhecido de longa data, e que todos nós temos acesso a essa tecnologia sem menor problema. Uma tecnologia relativamente barata para os dias de hoje. Agora, será que esse processo ele se aplica do mundo material para o mundo espiritual? Essa é a pergunta. Será que no mundo espiritual, quando a gente fala de pensamento, será que isso se aplica da mesma forma? Onda eletromagnética, impulso sonoro, ondas e etc. Vamos mostrar aqui um pouquinho para a gente entender o conceito no mundo material. Como é que funciona? O som, né? O som que a gente escuta aqui, a gente não escuta toda a faixa de frequência, porque nós temos limitações físicas para isso, certo? A gente não pode escutar. Tem pessoas que têm animal de estimação aqui, percebe que o cachorro ele consegue escutar ruídos mais agudos, certo? Até que tem aquele processo de treinamento de cachorro que emite um ruído, um ultrassom, de forma que ele escute e ele fique treinado. A gente não está escutando, mas ele está escutando. Então, o som audível ele está numa faixa de 20 Hz até 20 kHz. Isso é o que a gente escuta. Isso, por si só, já mostra que nós somos limitados, certo? A gente, quando encarna como espírito, a gente é limitado. Bastante limitado, né? Porque a parte de infrassom e a parte de ultrassom, a gente não escuta. Só para mostrar o que é aquilo é a onda. A onda, imagina você pegar uma corda e amarrar na parede. Se eu balançar aquela corda, vocês vão ver a onda, não vão? Aquela onda vai se propagar na corda e vai bater na parede. Se eu aumentar a frequência que eu balanço aquela corda, aquela onda vai ficando com uma frequência maior. Então é isso que está sendo mostrado aqui. O infrassom com uma frequência muito menor e o ultrassom com uma frequência maior. A gente só escuta uma faixa. Isso é bem análogo ao que se a gente fosse mergulhar numa profundidade do mar. O corpo, o espírito quando encarna, ele recebe o nosso corpo, e esse corpo ele dá essas limitações. O espírito tem uma visão mais ampla, ela tem uma vista mais ampla, uma audição mais ampla. Então, é semelhante que a gente vai mergulhar no fundo do mar. Precisamos vestir o quê? Um escafandro. Esse escafandro, ele limita a nossa visão, limita a nossa audição. A gente fica lá no fundo do mar todo, né, todo limitado lá. Então, é uma coisa bastante semelhante. Ao encarnarmos, nós temos essa limitação, a gente não escuta tudo, a gente escuta só um pedacinho bem pequeno do espectro audível, certo? Então, isso é o sonoro. Quando a gente fala também no mundo material, a gente tem que falar do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele é mais amplo ainda.
Os senhores já ouviram falar, todo mundo aqui já ouviu falar em onda de rádio, certo? Alguém já fez exame aqui de raio-x? Raio-x é uma onda de alta frequência, certo? Raio gama, lembram do filmezinho do Hulk, que ele recebe o raio gama e vira fortão? Então, o raio gama já é mais lá em cima, já é na parte ondas nucleares, etc. E lá para baixo, abaixo do infravermelho, nós temos as ondas de rádio. E a gente vê que o nosso espectro que a gente pode ver é bem pequenininho, né? Do vermelho até o roxo. É o arco-íris, é aquilo que a gente pode ver, aquela frequência de luz que a gente pode ver. Então, nós somos muito limitados enquanto encarnados. Aqui mostra toda essa limitação nossa, na parte auditiva. A gente não escuta a onda de rádio. Aqui, nesse quarto agora, nessa sala, tem centenas e milhares de ondas de rádio, de cada um dos seus celulares, de cada uma das estações. Está tudo aqui dentro. E a gente não está vendo absolutamente nada, não está escutando absolutamente nada. Que bom, né? Imagina se a gente fosse escutar tudo. A gente ia ficar totalmente perdido. Imagina aquele rádio. Quando começaram, não sei se alguém lembra, quando começaram a aparecer rádio digital, quando ele começava a apresentar um defeito, ele varria todas as frequências. Ficava quicando de frequência a frequência. Você não conseguia parar em uma estação de rádio. Imagina a gente dessa forma, recebendo isso tudo. Ia ser uma coisa de doido. Enfim, isso é o que acontece no mundo material. Vamos ver, então, o que é o pensamento. André Luiz, nesse livro, Evolução em Dois Mundos, e o... sempre esqueço o nome dele, do Espírito Áureo, Universo e Vida, eles falam diretamente, pensamento é energia. Tudo aquilo que a gente viu da onda sonora, da onda eletromagnética, também é energia. Que pode se propagar para dentro e para fora do corpo físico. Então, tanto a gente pensa para dentro, quanto a gente pensa para fora. Certo? Tem aquele negócio, estou falando comigo mesmo, estou falando com meus botões, eu estou pensando para dentro. Quando a gente pensa para fora, a gente está mandando uma vibração para alguém. Certo? Então, é assim que funciona. No livro Evolução de Dois Mundos, o André Luiz batizou essa energia do pensamento de fluido mental. E o Espírito Áureo, ele já foi um pouquinho além. Ele explicou que a exteriorização se dá por ondas eletromagnéticas. Aí vocês, opa, o Márcio falou antes de onda eletromagnética. Só que a onda magnética não é no plano material mais. Porque no plano material ela sofre atenuação. Igual a voz. Você tem que aumentar o ganho, tem que botar uma potência no transmissor muito grande. Vocês lembram, todo mundo aqui já viu aquela televisão antiga com a anteninha para fora? Que às vezes não pegava direito, aí tinha que alguém subir no telhado para ajeitar a antena, né? E gritar, tá bom, tá ruim. Aí pegava o canal 4, o canal 5, e do 13 ia embora. Não. É de outra encarnação, não é isso? Outra encarnação. E que às vezes a gente até colocava um pedaço de bombril, né? Que aquilo era fantástico, aquilo ali, né? Botava aquele bombril na ponta da antena e pegava, não se sabe por quê, mas pegava. Né? Então, o que acontece aqui é onda eletromagnética, só que é no plano material. Quando a gente fala no plano espiritual, é um pouquinho diferente. Apesar de ser onda eletromagnética, mas é no plano espiritual. Não tem atenuação, né? Ela se propaga a grandes distâncias, de acordo com a intensidade que nós estamos provendo a ela. Certo? E como é que é esse processo de transmissão do pensamento? Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, ele deixa isso de forma bastante sucinta. Como é que isso é feito? Nós aqui estamos mergulhados no ar, certo? O espírito, como todos nós aqui, nós estamos mergulhados no fluido universal. Então, vamos fazer uma analogia. Ar, fluido universal. Tá todo mundo, todos nós estamos mergulhados no fluido universal. O fluido universal ele recebe da nossa vontade um impulso, igual a voz bate no ar e que se propaga. Então, o pensamento faz aquele impulso no fluido universal e ele vai se propagando.
A impulsão se estende ao infinito. Diferentemente da onda eletromagnética, ela vai atenuando. A gente hoje consegue transmitir para sondas no plano material. A gente transmite para Marte, transmite para sondas que estão além do sistema solar, certo? De acordo com a potência que nós damos. O pensamento ele vai embora para o infinito, certo? E a conexão, olha que coisa interessante. A gente, cada um de nós aqui, nós temos um telefone celular que tem um número. Então, quando eu quero mandar uma mensagem, eu sei o número e vou. Aqui é uma coisa automática. A mentalização, ela fecha uma corrente fluídica e aquela corrente fluídica permite esse acoplamento e essa comunicação. Certo? Análogo ao que nós temos, o que eu mostrei no plano material, lá também tem. No plano espiritual, também tem. Certo? E nós estamos mergulhados no fluido universal. Nós temos um espírito, cada um de nós aqui encarnado. Certo? E a energia dessa corrente fluídica, quando o pensamento é aquele pensamento de vibração, pensamento positivo, ela chega. Ela chega. Eu acho que a gente já teve muita experiência aqui, quando a gente está pensando em determinada pessoa e o telefone toca. Alguém já teve essa experiência aqui? Várias pessoas já tiveram essa experiência. A gente pensou, puxa vida, vontade de falar com aquela pessoa, o telefone tocou. É coincidência? Não é coincidência. Não é coincidência. Quando a gente, às vezes, está... Isso acontece também quando a gente está mentalizando uma pessoa. A gente pensa naquela pessoa e passa uma vibração positiva para ela. Né? Que é a expressão de amor, a expressão de caridade. Passa uma expressão positiva para ela. E aquilo, ela recebe aquela comunicação como fosse um rádio recebendo. Aquela mensagem positiva. Certo? Aí vocês vão perguntar, a gente já conhece isso tudo, conhece ondas, conhece eletromagnetismo, o homem domina isso tudo. E por que a telepatia não é praticada ostensivamente? Porque a gente ainda não tem isso. O que bloqueia a gente, como espírito encarnado, de fazer isso de uma forma ostensiva? E Kardec nos dá essa resposta, por incrível que pareça, né? Ele diz que é praticável para alguns. Ele coloca como as almas de escola, são aqueles espíritos mais elevados, mas não para todos. Por quê? Porque é preciso que a gente se depure, que a gente se desconecte um pouco da matéria. Vamos lá, gente. Como eu falei, há 20 anos atrás, por aí, a gente só tinha telefone preso num fio na parede. A gente era mais disciplinado do que hoje, com o celular na mão? Era mais disciplinado? Vamos ver quem pode responder isso. A gente era mais disciplinado há 20 anos atrás? Ou será que era o preço da ligação que disciplinava? Então, a gente não era mais disciplinado. Era que tinha um freio na gente. Quantas pessoas iam num lugar que estava o telefone liberado, quando se achava, na época, um orelhão liberado, era aquela fila para falar, naquele telefone liberado. Então, não adianta dizer que a gente era mais disciplinado, porque não era. É porque, quando doía no bolso, a gente não vai em frente. Certo? Agora, com a tecnologia que está à mão da gente, está na nossa mão, a gente usa o telefone para qualquer coisa. Nós somos disciplinados? Nós temos maturidade? Vamos fazer uma reflexão cada um aqui. Quantos de nós já brigaram por mensagem de texto? Vários. Né? Quantos de nós já perturbamos uma pessoa, ligamos em uma hora inconveniente? Vários. Quantos de nós recebemos telefonemas em hora inconveniente? Vários. Então, nós não somos disciplinados ainda. É o que Kardec nos coloca. A gente não tem maturidade para isso. Ainda. Mas a gente vai chegar lá. A gente não tem maturidade para isso. Imagina se fosse ostensivo hoje. Ia ser uma perturbação. Ia cada um perturbando o outro. Ia ser uma coisa de, como eu falei, aquele banho de ondas perturbando um ao outro. Então, muito sensata a programação espiritual que nós estamos, que a gente ainda não faz ostensivamente. Vai chegar lá. A gente tem capacidade? Tem, mas a gente vai chegar lá. Mas precisa ter um pouquinho mais de maturidade. Entretanto, o homem,
ele é extremamente tecnocrata, tecnológico. Tudo isso é conhecido. Então, já que Deus, já que os espíritos superiores não estão dando isso para a gente, vamos inventar uma tecnologia. Por que essa tecnologia não tem ao nosso alcance hoje? A gente podia botar uma touca ou botar alguma coisa e, em vez de usar o celular, passar o pensamento. Por quê? Por que que nossos técnicos, aí, nossos engenheiros ainda não desenvolveram essa tecnologia? Quem podia chutar o porquê? Então, vamos lá. Vamos entender o porquê que a gente não tem essa tecnologia ainda, graças a Deus. Né? Graças a Deus nós não temos ainda. A grande maioria das pesquisas científicas são feitas com foco material. Quantas pesquisas são feitas no fluido universal? Nada, para a gente não dizer isso. Né? Quase nada é feito no... Então, o nosso foco é materialista. Então, como ele é materialista, a gente fica preso àquela que eu mostrei antes aqui, do sonoro e das ondas de rádio. E daí não vai mais. Aí, mas vocês falaram antes que o cérebro vai onda. Tá bom, mas a onda do cérebro ela precisa de um eletrodo colado aqui. A potência dela é muito pequenininha, muito pequena. Não dá para ir longe. Certo? Então, não temos a tecnologia e ninguém fez isso. E, mais uma vez, a gente pergunta, será que a gente teria maturidade para absorver essa tecnologia? Vídeo celular. Né? Que a gente não consegue disciplinar, às vezes, uma criança. Como é que a gente vai se disciplinar? A gente não consegue ainda, a gente não tem essa maturidade. Então, essa capacidade, hoje, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que ela ajudaria a nossa evolução moral? Será? Não sei, acho que não. Vamos lá. Então, agora vamos passar para conversar para o lado material. Pensamento é a psicosfera. Né? O que seria o pensamento aqui? O nosso pensamento ele vai exatamente refletir a nossa psicosfera, o nosso estado mental. Essa aura energética que circula cada um de nós no plano espiritual. Aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva conseguem enxergar isso de alguma forma, mais iluminado, menos iluminado. Então, esse halo energético é a reflexão do nosso pensamento, né? Ela é a projeção da consciência. E isso vai fazer que essas vibrações elas reflitam na psicosfera, sejam eles positivos, sejam eles negativos também. Então, se a gente emana um pensamento negativo, aquilo afeta a psicosfera, afeta a transmissão do pensamento, afeta a pessoa que vai receber. Por outro lado, se for positivo, de vibração, por exemplo, quando a gente tem um filho fazendo uma prova, além das orações que a gente faz, a gente manda uma mensagem para eles de amor. Vai passar na prova, vai ter sucesso na prova, eu sei que você estudou e você vai passar. Aquilo é uma vibração positiva que ele recebe. Porque veio na nossa psicosfera, refletiu lá e foi. Certo? Então, isso aqui é um conceito importante. Nós estamos falando agora no mundo espiritual. Positivos e negativos. O negativo também, a perturbação também vai. Se a gente começar com um pensamento muito focado numa pessoa, né? Trago a pessoa amada em 3 dias, aquele negócio assim, que esse troço não é. Vai focar de uma forma que vai chegar, pode até obsediar. Existe obsessão entre encarnados. Certo? A obsessão ela existe entre encarnados, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e entre desencarnados. Então, por que nós vamos gerar esse processo? Por que nós vamos gastar? Cada vez que a gente pensa, a gente gasta energia. Então, nós não estaremos otimizando a nossa energia. Se a gente vai otimizar a nossa energia, vamos pensar numa coisa positiva. Certo? Então, como é que a gente melhora essa psicosfera? Como é que a gente vai efetivamente melhorar com o nosso pensamento? Seja ele recepcionado por alguém ou não. Para melhorar essa nossa psicosfera, vamos com essas dicas aqui. Né? A gente
não abre precedente de influência negativa. Foi o que a Lívia bem colocou. Ok, absorve, joga para o lado e substitui. Há pouco tempo, eu tive um problema familiar, minha família no Brasil, e conversando com a minha mãe, quando a gente tem um problema desse, a nossa tendência natural é trazer o lado mais negativo. Não vai dar certo, não vai não sei o quê. Eu comecei a conversar com ela, ó, substitui, muda. Muda isso. Em vez de falar isso, fala que vai dar certo. Ah, vai dar certo. Cada vez que ela falava, eu tum em cima dela. Tum em cima dela. Melhorou. Melhorou. Começou a recuperar o ambiente. Então, a tendência nossa, então, é exatamente isso. A gente substituir, como a Lívia bem colocou na nossa introdução, substitui. Cabe a gente, não cabe a ninguém. Ninguém vai substituir. Ninguém vai chegar para você, toma esse pensamento aqui, me dá esse aqui. Não, é a gente que tem que fazer. É o autoconhecimento nosso. Aquilo é negativo, aquilo é... está puxando, joga para cima. Vai dar certo. Vai ter, confia. Né? Então, a psicosfera saudável passa exatamente pela forma que a gente age. Se a gente também ficar só no pensamento sem ação, vai ficar inerte. Né? É aquele famoso teórico. Né? O cara, aquele ali é o teórico, não é o prático. Tem que ser o teórico e o prático. Tem que entender a teoria e tem que fazer a prática. Então, se pensa positivamente, vamos em frente, vamos pensar positivamente. Vamos substituir aquilo que não está legal. E vamos orientar quem a gente percebe, pô, está com um pensamento mais negativo. Orienta. Fala para substituir, é muito simples isso. Substitui. Substitui. A Lívia bem colocou também. Não é fácil, mas é mais trabalhoso do que não é fácil. Dá trabalho, mas a gente tem que praticar, é prática. É treinamento, é prática. E também a gente tem que ter sempre em mente, né? Tem que sempre seguir os ensinamentos de Jesus. 2000 anos atrás, a gente ainda perturba um ou outro no celular. Parece que a gente não escuta a mensagem dele. Vamos escutar o quanto é essencial viver em harmonia. Substitui essa negatividade por uma coisa positiva. É essencial. Isso vai melhorar a nossa psicosfera, isso vai melhorar a forma de comunicar, vamos adquirir a maturidade e vamos fazer, como Kardec bem colocou, a telegrafia humana, a telepatia de forma ostensiva. Quem dera a Deus que eu pudesse fazer isso, não precisava mais do celular. Carregar o celular é uma coisa, eu acho extremamente desconfortável, carregar um celular. Imagina não ter que carregar nada, quero mandar uma mensagem para uma pessoa, na hora. Só que essa mensagem não vai ser uma mensagem negativa. Não vai ser briga, não vai ser digitando text, né? Com palavras abreviadas, vem tudo errado, a gente nem entende o que é aquilo. Né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, que é a polarização, um troço que, como a gente é indisciplinado. Ok? Joana também coloca isso. Exatamente alinhado com a mensagem do Pastorino, no início das nossas vibrações iniciais. Capítulo 86 do Vida Feliz. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Direto e objetivo. Substitui aquele pensamento que pode negativo, pensamento de perturbação, substitui por uma coisa boa. Pensa numa coisa boa. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo a paz. Repara o finalzinho dela aqui. Desfrutando do bem-estar que vai se irradiar, transmissão, certo? A outros, mimetizando e produzindo paz. Joana sempre direto ao ponto, de uma forma sucinta e específica. Tá? Bom, mais uma vez voltamos aos ensinamentos de Kardec. Né? Como eu falei, nós temos o plano material, o plano espiritual. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Quantos de nós já tivemos essa coisa?
Eu acho que o mundo, se a gente perceber o mundo, quando tem uma coisa tecnológica, ela aparece, às vezes, em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. É plano A, plano B, plano C da espiritualidade. Se aquele lá falhar, já vai ter o plano B. Se o plano B falhar, vai ter o plano C. Então, a gente repara que o mundo anda assim. Certo? Então, a gente tem essa transmissão. Eu tive essa ideia. Tivemos a mesma ideia juntos. Certo? Kardec teve isso. Kardec era o plano A. Leon Denis era o plano B. A espiritualidade não vai perder o planejamento dela. Ela vai, Kardec plano A, e Kardec foi muito feliz e não precisou se utilizar o plano B. Então, são dois espíritos simpáticos. Olha só, a afinidade, estamos na mesma estação, a gente está se comunicando com o mesmo propósito. Se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme, desperto, em estado de vigília. Isso acontece. Nós temos a mesma ideia. Foi o que eu citei no início aqui. Quantos de nós já pensou e recebeu a ligação na mesma hora? Certo? Isso é coisa de... Ou receber uma mensagem, né? Agora também não vai me condenar se por acaso ficou pensando naquela pessoa e não recebeu nada. Aí é aquele problema. Vai buscar a pessoa amada em 3 dias, que é outro problema. Muda esse pensamento. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá a causa a que 2 pessoas vejam e se compreendam sem precisar dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Saiu totalmente do plano material. Então, o pensamento, não adianta a gente querer pensar o pensamento, colocar que a onda cerebral é o pensamento, que a onda cerebral vai... Não é, a comunicação é feita pela linguagem dos espíritos. É outra situação. É semelhante? É, mas é outra situação. Quando os nossos cientistas tiverem maturidade para perceber isso, com certeza virá a tecnologia, ou virá a forma, a metodologia que nós vamos desenvolver essa ostensividade da linguagem do pensamento. Certo? Alguma dúvida, gente? Então, mais uma vez, obrigado pela chance que os mentores da casa me deram de retribuir algum conhecimento técnico que eu recebi ao entrar pela primeira vez numa casa espírita. Muito obrigado e muita paz a todos.